A acessibilidade é um direito de todos e para todos. Porém, nem sempre respeitado na prática. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da universidade que tem como objetivo avaliar a acessibilidade na área do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. Além disso, nós também vamos mostrar os direitos da pessoa com deficiência. Ficou curioso? Fique com a gente, o programa de hoje está só começando. O projeto Acessibilidade Universal em Instituições de Ensino, o caso do Campus 1 da UPF, tem como objetivo avaliar os efeitos na prática da acessibilidade na área do Campus 1 da universidade. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, Adriana Guelp. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Você sabia que mais de 45 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou intelectual? Isso equivale a 24% da população brasileira, mas apenas 1% deles está no mercado de trabalho. Infelizmente, essa não é a única dificuldade enfrentada por essas pessoas. Os problemas de acessibilidade são inúmeros nas ruas, deslocamento, em ambientes públicos e privados. O Carlos Eduardo, deficiente físico e vice-presidente da Associação Cristã de Deficientes, explica que a situação em Passo Fundo não é diferente. Vou dizer que ainda falta um caminho bem grande a ser percorrido. Mas as pessoas já estão vendo isso de uma maneira diferente. As pessoas que são responsáveis para fazer com que isso aconteça. E até o próprio cidadão também, né? Está se conscientizando mais. O que eu vejo bastante é que às vezes é feito alguma coisa, mas também não está tendo uma manutenção adequada para que aquilo dure. Eles fazem para aquele momento, fica lindo, fica maravilhoso, mas esquecem no futuro eles dão uma manutenção para que aquilo continue sendo utilizado da melhor forma possível. A olho de uma pessoa que não tem aquela necessidade, não precisa daquilo, são coisas simples e deixa de ser feito. Mas para quem precisa daquilo, para quem precisa de uma rampa, de uma entrada adequada, no tamanho adequado, de um banheiro que possa entrar com a cadeira, de um piso que possa saber onde está, se localizar dentro do estabelecimento. Essas coisas, a princípio, parecem bobagem, mas é muito importante para a pessoa com deficiência se sentir independente, né? A ACD realiza um importante trabalho em Passo Fundo, que auxilia os portadores e familiares de deficientes físicos e visuais. E o melhor, gratuitamente. A gente tem um trabalho aqui junto com o Governo do Estado e o Governo Federal. A gente faz um atendimento para entrega de prótese, órtese, cadeira de roda, cadeira motorizada, fisioterapia, atendimento neurológico. Agora tem também atendimento visual, entrega reabilitação visual, né, para pessoas que têm baixa visão ou perda total da visão. Tudo isso pelo SUS. Às vezes também tu precisa ter uma vontade para que as coisas aconteçam. E só vão acontecer, só vão melhorar no momento que as pessoas começarem a colocar a cara na rua, começar a frequentar esses lugares que não têm acessibilidade e fazer com que as pessoas enxerguem, né, a pessoa com deficiência como indivíduo. Oi, professora. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, essa preocupação com espaços acessíveis, ela é recente, historicamente? Eu diria que nem tanto, né? Eu acho assim que no Brasil tem chegado mais a esta questão da acessibilidade, mas ela já é um tema debatido há bastante tempo, né? Em outros países, países do primeiro mundo, talvez, que já estão muito mais adequando seus espaços a essas questões, a esse problema, que vamos dizer assim, que seria
um subtema ou uma questão um pouco menor dentro do tema mobilidade, né? Então, quando viemos aqui na universidade para adequar a universidade, os seus espaços à acessibilidade universal, nós tivemos primeiro que esclarecer que para trabalhar esse tema deveríamos antes compreender como acontecia a mobilidade dentro do campus, e isso envolvendo veículos, envolvendo pessoas, envolvendo carga e descarga, envolvendo os ônibus, para, em função de tudo isso, nós organizarmos, fazermos um diagnóstico do que acontecia, para depois pensar na acessibilidade universal. As pessoas que não necessitam desses espaços e medidas acessíveis tendem a quase não perceber aonde eles deveriam estar. Eu acho que, muito bem colocado, existe uma incompreensão e a não compreensão. Não visibilidade Não também, visibilidade, né? e a não compreensão da necessidade, né? Nós tivemos, antes de começar a implantação de um trecho piloto, tivemos 1 ano de debates, de reuniões e de esclarecimentos em várias instâncias para que isso fosse acontecer, apesar de ser lei, né? Todas as instituições de ensino, todos os prédios públicos têm que estar adaptados à acessibilidade universal. E também, se nós pensarmos portadores de deficiência, vamos pensar que tem os portadores de deficiência que são permanentes, que terão uma lesão ou alguma dificuldade permanente, que outros serão passageiros. Tu quebras uma perna, tu gestante, né? Os idosos, obesos, né? Todos são portadores de necessidades especiais e que precisam ou vão precisar em algum momento de sua vida de espaços adequados, né? De circulação, mobilidade e acesso. O quão difícil é construir um espaço onde na sua estrutura já está prevista as questões de acessibilidade e adaptar um espaço que não tem isso na sua previsão, mas que de uma hora para outra, em função até da própria lei, precisa se adaptar. Isso foi um grande debate, mas espaços construídos, já preparados, vão custar 2 ou 3% a mais do que os não adaptados. Naturalmente que é uma adequação, é bem mais problemático, né? E em função também as grandes extensões, como foi aqui no campus. Tu adequar um prédio em altura, tu traz um elevador, tu vê rampas e tal. Mas nós tivemos a instituição com muito critério, né? Se programou, e isso está em andamento, não é um processo que foi finalizado, mas são grandes extensões, né? Professora, quando eu caminho na FAED, por exemplo, uma das questões que me chama a atenção é que todas as placas de todas as portas têm a indicação em braille também, né? Na Faculdade de Artes e Comunicação nós temos, não é o elevador, né? É uma plataforma, né? Temos a plataforma entre os andares, por exemplo. As rampas é algo que a gente enxerga bem, o desenho no chão da calçada é algo que a gente percebe a olhos vistos, né? O que é que está faltando ou o que é que a gente a olhos vistos não percebe? Colocar o piso podotátil, que seria essa inserção, né, dessas ranhuras na calçada, nos passeios, né, isso alertou muito, né? E nós também, quando começamos a nos preparar para fazer legislação muito extensa, para que tu te adequasse a tudo, né, o que falta? Não está totalmente acessível, porque isso está sendo implementado, né? E depois, esse trabalho continua. Eu penso no espaço das portas, por exemplo, que é uma coisa que a gente não costuma pensar se o espaço é adequado para uma cadeira de rodas passar por ali, por exemplo. Existe um padrão de medida? Tem tudo isso, tem uma legislação, normas que nos dão todos esses indicativos de dimensionamentos, isso tudo existe, né? Os banheiros, Os banheiros, e já fizemos várias oficinas, vários estudos preparatórios, né? Foi por isso também que viemos a participar do projeto. Eu estou aqui representando uma pequena
parte da equipe, porque o setor de obras foi imprescindível, foi importantíssimo, tanto no levantamento inicial, no diagnóstico, que a gente chama, nós temos tudo fotografado, como era antes, né? E de que forma seria viável estabelecer dentro de normas, né, o mínimo adequado possível naquilo que nós deveríamos refazer. E o cuidado para que o que já está sendo feito posterior, que já fique dentro dos parâmetros mínimos indicativos, né? Dentro deste mesmo processo, nós trouxemos depois para uma avaliação pós-ocupação, que o Eduardo vai falar um pouquinho depois com vocês, trouxemos um grupo de cegos, né? Mas é muito também da percepção individual, né? Cada um tinha uma série de críticas a fazer, todas críticas muito construtivas, foi tudo anotado, nós fizemos um relatório, para que dentro do possível, essas considerações de pessoas portadoras utilizando a rota, né, a rota piloto, nos dessem informações para que, ao longo do tempo, possamos ir melhorando aquilo que já foi feito e o que vai estar sendo implantado seja feito da melhor forma possível. Bom, a professora citou que é uma equipe muito grande, de muita gente, que envolve professores, alunos, funcionários. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes eu quero compartilhar com vocês aí, nossos telespectadores, o depoimento do João, que participa do projeto. Quando eu estava no terceiro nível, entrei então para o projeto PF Acessível. Eu entrei quando o projeto já estava em fase de desenvolvimento. E então todos os levantamentos de campo e as planificações já estavam feitas. O que eu acompanhei mais na minha gestão de estágio foi a execução dos serviços. Para mim foi muito importante, porque tudo que a gente estuda na teoria, em sala de aula, eu pude colocar em prática nesse projeto. Para nós, muitas vezes, não significa nada, um buraco, um defeito numa calçada, mas para uma pessoa que não está enxergando aquilo pode ser muito prejudicial. Para um cadeirante pode ser uma cratera. Então é muito importante e a gente pode se colocar no lugar dessas pessoas. Participar do projeto de pesquisa também foi muito bom, porque muitos alunos não têm contato com isso e é importante que os alunos tenham o contato com a pesquisa científica para poder alcançar outros conhecimentos e outras redes de conhecer outras pessoas, os outros professores. Estamos de volta com o Universidade Aberta e o tema de hoje é um projeto de pesquisa que busca avaliar a acessibilidade na área do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, Adriana Gelp. Mas antes a gente vai te mostrar quais são os direitos da pessoa com deficiência. A Lei da Acessibilidade existe desde o 2000 e estabelece normas e critérios que possam garantir a acessibilidade. Vamos conhecer alguns desses direitos assegurados por lei? Transporte público. Pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm o direito a transporte coletivo gratuito. Elas também podem viajar com cão-guia e desembarcar fora do ponto. Impostos. Pessoas com algumas deficiências e com espectro autista podem comprar carros nacionais isentos de IPI e IOF quando forem financiar veículos. Trabalho. A lei torna obrigatório que as empresas reservem postos de trabalho às pessoas com deficiências. Depois de tudo isso, vale lembrar que a acessibilidade não é um favor, mas sim uma obrigação da sociedade. Professora, quando tu me falaste da experiência que houve com os cegos, né, que vieram então testar
a nossa acessibilidade aqui no campus e deixar sugestões, eu fiquei pensando que a natureza das deficiências são muito distintas e diversas. Sim. Então, quando tu pensa num processo de acessibilidade, de mobilidade, tu também tem que pensar na variação dessas deficiências, né? Para os cegos, tu precisa de um conjunto de medidas, para os cadeirantes, outro conjunto de medidas e assim sucessivamente. Nesse projeto piloto, nós fizemos na área que a gente chama urbana, ou a área aberta, né? Os percursos que iam aos vários prédios, pelo menos um dos passeios, uma rota piloto que atingia tudo, né? Com rampas. Com certeza, depois vocês viram que as travessias das vias foram todas asfaltadas. Algumas são elevadas, né, que ficam ao nível da calçada. Né? E aí não existe nenhum atrito, se pode atravessar sem fricções. Né? Fizemos rampas, fizemos alguns percursos a mais. E depois, dentro dos prédios, também está havendo uma preocupação muito grande para que isso seja colocado, né? Porque é uma obrigação, como bem falou esse documentário que nos antecedeu. É uma obrigação que escolas, todos os estabelecimentos de ensino, todos os estabelecimentos públicos precisam disponibilizar essa acessibilidade. A legislação prevê essa acessibilidade. Ela prevê algum tipo de fiscalização também? Precisaria. Aqui, imagino que no momento da aprovação do projeto, né, tem que mostrar, os alunos do curso de arquitetura já apresentam em todos os seus projetos os critérios de acessibilidade é inerente, né, à proposta, e precisaria ter, então, na aprovação do projeto, já essas questões incorporadas. Quando foi feito a partir da conclusão do diagnóstico, já se pensou, já se está fazendo ações, então, implementando alternativas de acessibilidade que foram diagnosticadas necessárias e ausentes? Sim, sim. Tanto que agora nós fomos ver já no centro tecnológico, né, já foi feito, e agora nesse novo prédio ali na área da biologia, da área da saúde, me esqueço agora o nome do prédio, também já fomos lá verificar, né, que está colocado. O que nós alertamos também muito é que as árvores sejam plantadas, é difícil tu conciliar várias equipes, que elas sejam plantadas um pouco afastadas dos passeios, porque as raízes, né, vão, dependendo do tipo de vegetação, as raízes comprometem o passeio e, ao comprometerem o passeio, comprometem o percurso acessível, né, o piso podotátil. Então, isso requer, então, vai recorrer, precisar mais manutenção, que se a vegetação foi uma das nossas recomendações, né? Um campus maravilhoso, muito arborizado, muito bem cuidado. Todas as pessoas que vêm e que conhecem o nosso campus ficam encantadas. E todos nós temos um carinho e um cuidado muito grande com ele, né? Para que essas vegetações, então, procurem preservar, em função de suas raízes, que não comprometam as rotas, porque daí vai exigir mais manutenção, e uma manutenção mais complicada, que envolve a vegetação também. Professora, o entrevistado da nossa primeira reportagem, ele diz assim, olha, as pessoas não podem esquecer que as obras, elas não têm que ser feitas só para um determinado momento, quer dizer, isso é o tipo de medida que exige manutenção. E a senhora acrescenta, e conscientização. É que eu acho que vai ser agora a nossa próxima etapa, talvez num projeto de extensão junto ao SAIS, que anualmente, numa semana, fosse feito toda essa reflexão e convidando os cursos a contribuírem com projetos e protótipos, né, que eu acho que é muito interessante, para contribuir com a temática. Né? Porque se nós alertamos, fazemos uma campanha de conscientização, essa gurizada vem, sai, esses professores vêm, são esclarecidos, não é porque são professores universitários que dominam a temática, né? A ideia seria
o desejável, e que nós vamos fazer um esforço para que aconteça, que haja um esclarecimento permanente. Sobre isso, uma campanha permanente. Professora, se a gente não pensar um pouco tanto no nosso campus, que é espaçoso, mas vamos transportar isso para o centro de uma cidade, né? Então, a cidade, ela cresce, ela começa a ficar pequena para a mobilidade, de um modo geral, carro, estacionamento, pessoas, transporte público, e aí, de repente, também não tem muito espaço para adaptações que prevejam a acessibilidade, né? Como é que a gente começa a resolver esses problemas? Talvez contratando um arquiteto para participar da prefeitura, que nós temos uma professora fantástica como secretária de planejamento de Passo Fundo, né? Vejam que na Avenida Brasil, que está em obras, os passeios já têm o piso podotátil, né? Nesses parques requalificados ou implantados, nós temos acessibilidade universal e as adequações. Nós fazíamos algumas oficinas e eu acho assim que é muito de conscientização. Fizemos uma pesquisa, fizemos um percurso pequeno ao redor da Praça da Catedral com o grupo, e a cada lojista, muitas lojas, nós fazíamos 5 perguntas. Né, para dar uma nota àquele estabelecimento, e mostrando que se tivesse a acessibilidade ao seu estabelecimento, ele venderia mais. Né? Mais ele pessoas ia atrair poderiam. Um público... Ele teria um público mais amplo. Né? Então, vai muito, por exemplo, os corredores de transporte que enfrentam uma resistência muito grande. Mas se nós qualificarmos a mobilidade, mais pessoas virão ao centro, né? E com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade, mais conforto para usufruírem do seu cotidiano e fazerem compras. Né? Eu fico pensando naquela parada que nós temos bem no miolo da cidade, ali na frente do clube, né? Sim. Na Avenida Brasil, e me lembro de ocasiões em que as pessoas cegas ou com baixa visão, então não sabiam qual era o ônibus que estava vindo. Sim. E não tinham, dependiam sim de quem estivesse na parada para dar informação, e não existia nenhum documento, nenhum tipo de placa, nenhum tipo de... Como é que a gente resolve uma questão Então, dessas? isso aí é um esclarecimento permanente. Então, nas paradas em que foi colocado o piso podotátil e direcional à porta do ônibus, o público pensava que era para limpar os pés, e não uma acessibilidade a um portador de necessidades especiais, a um cego, né? Então, isso aí está aumentando. Nós temos uma aula sobre acessibilidade, já existe alguma percepção. Muitas vezes o banheiro é dotado de barras, mas a cadeira não entra. Né? Muitas vezes um morador ou um lojista faz uma rampa, mas ela não tem a declividade adequada, então o cadeirante não conseguiria subir. Né? Então, assim, a gente já percebe uma sensibilidade ao tema, mas ainda falta, temos que avançar muito, mas os formados aqui em arquitetura e urbanismo estão completamente cientes, e muito daí que começou esta campanha e esse tema ser mais ampliado na cidade de Passo Fundo. Professor, agora nós vamos conferir o depoimento do Eduardo, que é participante do projeto. Quando a gente fala em acessibilidade, principalmente em ambientes, né, a gente sempre pensa em relação de construir rampas, de mobilidade física. Mas a gente como a gente faz esse acompanhamento desses alunos, a gente tem essa percepção, a gente vê a realidade dessa acessibilidade que acontece, não só a acessibilidade física e arquitetônica que a gente precisa, mas como a professora falou antes, a questão da acessibilidade atitudinal. Muitas vezes a gente não se percebe que a maçaneta da porta não é acessível para aquela pessoa que tem um problema motor. No nosso trabalho ali no SAIS, a gente procura minimizar essas dificuldades, né? Auxiliando as pessoas com deficiência a terem o livre acesso. Para mim, essa vivência assim, é muito gratificante, porque, sem dúvidas, me tornou uma pessoa muito melhor. Bom,
Professora, muito obrigada pela presença e por compartilhar esse projeto tão bacana com os nossos telespectadores e lhe aguardamos num próximo programa falando daquele outro projeto super bacana que é sobre cidadania, arquitetura e urbanismo. Em relação à acessibilidade, o nosso objetivo é fazer disto uma atividade permanente. Quando fizermos o projeto, eu venho conversar de novo contigo, tá? Perfeito, Então, vamos estar esperando. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, e se você gostou do programa, pode assistir a reportagem em nosso site, nextjor.com.br, e os programas na íntegra disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa desenvolvido aqui na UPF. Eu espero você. Até lá!